Bom dia, né? Então, iniciando aqui a nossa aula, né? Parte 2, check, de romantismo. Como a gente já viu no nosso slide, né? Ou melhor, naqueles vídeos que eu passei pra você no TikTok. Deixa eu pegar aqui. Deixar maior. Pronto, perfeito. Pronto. Deixa eu olhar pro final. Aqui. Pronto. A gente viu o contexto histórico. Não foi? Que eu lembro que eu até falei um erro, né? De história. Que eu falei que era independência, mas na verdade era outra data, ou vice-versa. Tá certo? E aí é aquela coisa, sobre o professor de português eu esqueço todo o resto. Digamos, brincadeiras à parte. Então a gente viu o contexto histórico, certo? Espero que lembrem. Das ideias iluministas que estão ligadas, né, no contexto histórico da época, que tiveram influência, tá certo, no romantismo. Alguém lembra aí, ou ninguém lembra do que é as ideias, a questão iluminista, né? Basicamente, quem lembra aí? Eu não vou só... Eu ia dizer, mas vou dizer mais não. Quero ver se alguém fala aí. Esse é fundamental, viu, gente? Vocês estão estudando história. É fundamental a gente saber o iluminismo, porque tá em tudo de história, certo? Tá no romantismo, que é a principal escola literária brasileira, certo? A ideia principal que eu vou falar aqui para vocês, né, do que eu me lembro, é a questão iluminista, né, que veio para iluminar, né, como se fosse trazer uma nova ideia, certo? Um novo ponto de vista, tá bom? Mais ou menos assim. Só que aí eu espero que vocês estudem, tá certo? Aprofundadamente esse tema, tá bom? Para história, quanto para a prova de humanas e de linguística, certo? E aí, o que mais a gente viu? Na literatura. E aí, a gente entra nas gerações do romantismo, tá bom? O romantismo ele é dividido... Pronto. Sobre defender a liberdade, fraternidade. Perfeito, muito obrigada. Essa eu não sabia. Pronto. E aí, ó, seguindo para sim, as 3 gerações do romantismo. Certo? São divididas em 3. O nome delas é ótimo. Cadê aqui? A primeira, tá certo? A primeira geração a que deu início é a geração nacionalista. Tá bom? Aí o que dá a ideia nacionalista? Nacional, blá, 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 enfim. O principal, quando a gente fala do romantismo e cita como a geração nacionalista, a gente tem que pensar em poemas que vão exaltar a nação, tá certo? E não só poemas, tá certo? As obras literárias, pintura, escultura, todo tipo de arte da geração do romantismo, certo? Que tenha essa exaltação nacional, vai ser da primeira geração do romantismo, ok? E aí, teve como principal escritor maranhense Gonçalves Dias, que foi responsável pela consolidação da literatura romântica, certo? E os temas que ele tinha, né? Exaltação da natureza, certo? A volta do passado histórico, a idealização do índio como representante da nacionalidade brasileira, ok? Assim, sua obra poética pode ser dividida basicamente em lírica, o amor, o sofrimento e a dor do homem romântico, ok? Se morrer de amor. Também medieval e nacionalista, bom? Com exaltação da pátria distante, com a poema Canção do Exílio, ok? Esse Amor e a Canção do Exílio são 2 tipos de poema. E aí,
o Cici de amor, morre de amor no caso, o sofrimento do homem romântico, com amor, dor e tal. Enquanto medieval e nacionalista, a gente tem um exemplo, a Canção do Exílio. Tá bom? Só para deixar mais claro aí para vocês. E aí, além disso, ainda dentro do nacionalismo, tá certo? A gente tem José de Alencar, o mais bonito do romantismo. Por quê? Porque ele é escritor de Senhora, Iracema, tá certo? E Iracema é o principal. Lembra que uma das características principais do romantismo na geração nacionalista, exaltação à natureza, a volta ao passado e a idealização do índio, José de Alencar faz isso pra danado, certo? Principalmente a idealização do índio, tá bom? Com a sua índiazinha lá, Iracema. Se vocês já foram pra Fortaleza, né? Vocês já viram lá a Praia Iracema, as coisas. Tudo, né? Meio que... Não, vamos dizer que foi verdade, né? Que é a história baseada em fatos reais, né? Que aconteceu lá, tá certo? E aí tem toda uma homenagem a José de Alencar, a obra lá em Fortaleza. Cidades com nome, entendeu? A praia, né? De Iracema, a estátua, certo? E aí... Deixa eu voltar pra cá. José de Alencar. E aí, os romances do romantismo levaram ao leitor da época numa realidade idealizada, com a qual eles se identificaram, certo? Com a fuga da realidade. Bom? E entre eles, o romance indianista foi o que mais fez sucesso entre os grandes públicos, por trazer consigo personagens idealizados, representados por índios. Esses heróis caracterizavam uma tentativa dos autores de simbolizar uma tradição brasileira, o que nem sempre acontecia em virtude da caracterização artificial dos personagens, mais europeizadas, ainda que os indígenas digam salve dias, certo? José de Alencar, ele foi o maior autor de prosa romântica do Brasil, principalmente dos romances indianistas e urbanos. Okay? Tentando estabelecer uma linguagem brasileira. Alencar consolidou a modalidade no país e lançou clássicos como o Guarani e Senhora. Ok? Então, o que a gente tem aqui nesse primeiro parágrafo? É a questão que o texto ele busca a idealização da... Só um segundo, gente. Só um minuto. Pronto, voltando. Desculpa, gente. Como eu estava falando da idealização, tá certo? No primeiro ponto. Ele foca na idealização do índio, certo? Transformando ele, né, europeizando o índio. Porque o índio ele tinha uma característica, então ele vai ser idealizado do jeito que os portugueses, tá certo? Do jeito que os europeus vieram e queriam que eles fossem. Só que eles passaram por tanta coisa, tentaram ser escravos, acabaram se tornando agressivos, etc. Foram roubados, tá certo? Então, assim, eles viraram, entre aspas, outra pessoa, né? Mas, digamos que com motivo. Então, na poesia, né? Aqui no romance indianista, queria idealizar esse índio, transformar ele num herói brasileiro, tá certo? Essa era a intenção. Mesmo que... Eu não sei bem explicar o motivo, tá certo? Mas eles, mesmo que tivessem essa briga, né, do que aconteceu, mas como foi o que eles viram ao chegar aqui, eles queriam idealizar esse índio da forma que eles queriam, né? Eles só queriam enxergar o que eles queriam, basicamente. E aí, no segundo ponto, quando fala de José de Alencar, ele fala de romances indianistas e urbanos, certo? Um urbano é Senhora. E por que urbano? Porque se passa na cidade, conta a história na cidade de uma moça, né, que morava na cidade na época, que passava pelos problemas de uma pessoa civilizada, digamos assim. Enquanto indianista, né, como o nome já diz, vai estar se referindo ao índio, tá ok?
suas características, o que ele fazia, o que deixava de fazer, mas numa visão europeia, tá bom? Do jeito que os portugueses viram quando chegaram aqui. Ou melhor, como eles queriam que fossem, né? Perfeitos, obedientes, queridos e tudo mais. Ok? E aí, espero que tenham entendido, tá bom? Nacionalismo. Não só porque é nacionalista ele vai ser fiel, tá bom? Mas vai ter a exaltação do Brasil, do primeiro brasileiro, né? Que é o índio, da terra, tá certo? E aí a gente entra na segunda geração, que é a geração ultra-romântica. Né? O nome já é romantismo, e ainda tem a ultra-romântica Ave Maria, deve ser meloso não, pra lá, né? Mas olha só, na década de 50 e 60, durante o romantismo, tá certo? Os jovens poetas universitários de São Paulo e Rio de Janeiro se reuniram-se em grupo, dando origem à poesia romântica brasileira. Foi conhecido como o ultra-romantismo. Ok? E aí, só um segundo, peraí, gente. Ainda né, na segunda geração, que foi influenciada pelo escritor inglês, tá bom? Então, tá aí a gente vê que teve influência europeia, certo? Sendo assim também conhecida como a geração, pelo nome dele aí, cujo estilo de vida era imitado. E quais eram as características, né? Peraí, deixa eu pegar aqui. Pelo pessimismo, tá certo? Pelo sentimento de inadequação da realidade, do ócio, do desgosto de viver. E também outra característica era a idealização do amor e da mulher amada, tá bom? Então essa geração sentia-se perdida, não tinha nenhum projeto no qual se apegar. O apego à bebida, ao vício, a atração pela noite e pela morte caracterizava o mal do século. Características presentes nas obras do principal representante no Brasil, que foi Álvares de Azevedo, tá bom? Acrescentando temas macabros e satânicos. Então, assim, a segunda geração ultra-romântica, ela é ultra-romântica. Só que ela é tão ultra-romântica, assim, a um ponto que você tem uma idealização do amor, da pessoa perfeita, da vida magnífica. Isso nunca vai acontecer, isso não acontece. Então, o que é que você acaba sentindo? Ah, tudo vai dar errado, nada dá certo pra mim. Você acaba sendo uma pessoa pessimista, muito triste, tá certo? No amor que você idealizou, e não é assim que acontece. Então, como dizer aí, se sente perdido e acaba se entregando ao vício, à bebida, tá certo? Isso tudo, eu tô falando com suas psicologia, mas era assim que era descrito, tá certo? Na poesia, por exemplo, de Álvares de Azevedo, tá bom? E idealizando tanto o amor que não conseguia da forma que ele idealizou e acabava perdido, indo atrás da bebida, e tudo isso bem descrito, né, na poesia, tá certo? E aí... Peraí. Alguém ficou em dúvida? Todo mundo entendeu até aqui? Ficou alguma questão? Consegui explicar bem? Compreensível? Muito. Tá, então não ficou dúvida. Pronto. Então se não ficou dúvida, perfeito. Vamos dar continuidade. Vamos então para a terceira geração do romantismo, tá bom? Que era a geração literatura de libertação, certo? A poesia brasileira ela passa por um período de transição, certo? Durante a década de 60 e 70, onde surgem novidades na forma do conteúdo, tá bom? Então a poesia se volta para problemas sociais e trata o tema amoroso sobre uma nova perspectiva, tá bom? Então passou do nacionalismo,
tá bom? Onde tinha o romantismo, a idealização, e aí chega no ultra romântico, idealizou tanto, que viu que deu errado, e ficou muito pesado, certo? Para os próprios sentimentos. E é então que você chega na terceira e você vê que, como se assim, tem coisas maiores do que o seu problema, pelo que você está passando, tá bom? Tem problemas sociais, então vamos ver o amor como uma nova forma, tá bom? E aí o exemplo a ser seguido é o poeta francês Victor Hugo, tá bom? Com a obra Os Miseráveis, que encontrou no Brasil vários adeptos, como Castro Alves, Pedro Luiz, Pedro Calazans, acho que é assim, e Souza Andrade, sendo o mais importante deles o Castro Alves. E aí, o condoreirismo, característica da terceira geração ainda, certo? Por apresentar poetas com preocupações sociais, tomando como símbolo o condor. Ave de voo alto, capaz de enxergar a distância. Bom, daí o nome condoreirismo. Também é conhecido como uma geração hugoana, né, por causa do Victor Hugo. E aí, essa questão do condoreirismo é como se fosse ver ávido de voo alto, capaz de enxergar a distância. Se a gente for, melhor, se não, né? A gente tem que fazer o quê quando chega aí? Interpretar. O que é que esse ave de voo alto enxerga a distância, né? Ele está se referindo. Ele vai estar ligado às preocupações sociais. Ele começa a enxergar o alto, não só o básico, não só a si mesmo. Começa a ver outras problemáticas, tá certo? E tentar elucidá-las. E aí, a gente tem Castro Alves, né, com o maior poeta brasileiro, tá certo? Da terceira geração. Suas poesias mais conhecidas são marcadas pelo combate à escravidão, certo? Motivo pelo qual é conhecido como o poeta dos escravos. Foi o nosso mais inspirado poeta condoreiro e escreveu a obra Navio Negreiro, certo? Verdadeiro canto abolicionista, no qual critica a postura escravagista, no Brasil, na segunda metade do século. Então, assim, lembra que a gente já falou dos navios negreiros lá, acho que foi no Barroco ainda, tá certo? Porque no Barroco foi quando começou a acontecer, né, esses navios negreiros para cá. E aí, mas alguém só veio falar sobre isso muitos anos depois, certo? Imagina, desde mais 1500 mais para frente, né? Foi quando começaram a querer colonizar o país. E aí só em 1800 e tarará é que começaram a protestar, digamos assim, né? De uma forma bem sutil, protestar esse escravagismo, né? Que foi com essa obra, por exemplo, certo? Não tô nenhuma dúvida, então deixa eu continuar. Peraí, que é no outro slide. Só um instante de novo para me apertar o outro slide. Cheguei aqui onde eu queria, que é no romantismo do Brasil, tá certo? A prosa, tá bom? Lembra que eu falei de José de Alencar? Aí lá naquele outro slide também falava que ele fazia várias prosas também, né, de romances indianistas e urbanistas, ok? Então o romantismo teve uma boa aceitação entre os brasileiros e leitores por ser de um gênero que aborda temas comuns à vida cotidiana. O romance, bem mais que a poesia, empenhou-se em definir uma identidade cultural do Brasil, certo? E aí, ó, o romance urbano, a gente tem exemplos, a Moreninha, o Moço Loiro, outro aqui, Lucila, Senhora, que eu já falei pra vocês, tá certo? E aí,
são romances que passam na época. Cada um tem o seu ponto principal. Tá bom? Por exemplo, Senhora, ele vai falar de uma senhora, uma jovem senhora, que ela era apaixonada por um moço, só que ela não tinha dinheiro, ela não tinha condição alguma, então não tinha condição para se casar, né, para dar o dote. Mas ela se apaixonou por um rapaz, né, Seixas. Só que e ele também se apaixonou por ela. Só que ela não tinha dinheiro nenhum, não tinha dote, não tinha condições. E apareceu uma outra jovem com recurso, então ele foi e se casou com ela. Só que aí, do nada, um parente da senhora, né, que ele morreu. Eu me esqueci o nome dela agora, tu sabe chamar ela de senhora. Mas aí o parente dela morreu e deixou toda a sua herança para ela. Então ela ficou assim, multi rica. E o que foi que ela fez? A bicha danada, peraí que eu vou comprar esse homem agora, só de ruim. E aí ela fez isso, né, comprou, e aí a história se passa por todos os altos e baixos desse romance, até eles se reencontrarem, se perceberem que se amam novamente. Tá certo? Além de ser até, apesar de no final, né, meio que ficarem juntos, tem uma questão empoderada, porque uma mulher da época, né, jamais iria chegar e comprar um homem, não obedecê-lo, né, usá-lo. Então, tem toda uma questão mais um pouco feminista, digamos assim, certo? E aí o romance histórico, né, dentro do romantismo, ele dá uma volta no passado, certo? Como eu já falei para vocês, histórico medieval, revela o gosto pelo suspense e ênfase da vingança punitiva, tá bom? Como eu falei de senhora agora. E apesar de influência estrangeira, pouco a pouco o romancista volta à reconstrução do clima nacional e procura ser fiel aos hábitos das instituições. E aí eu trouxe aqui essa questãozinha para vocês, certo? E aí eu quero que vocês leiam e me respondam, obviamente. Tá ok? Podem ler, eu pensei em ler, mas acho que eu não vou ler não, minha voz cansou aqui um pouquinho. Vou até beber água, enquanto isso vocês leem, tá ok? Vamos ler. Olha só. Quantas coisas brotam ainda hoje? Moedas, bailes, livros, painéis, primores de toda a casta, que amanhã já são pó ou cisco. Em um tempo em que não mais se pode ler, pois o ímpeto de vida mal consente folhear o livro, que à noite deixou de ser novidade e caiu na voga. No meio desse turbilhão que nos arrasta, que vinha fazer uma obra séria e refletida, perca, pois a crítica a esses costumes em que está de exigir, em que esta de exigir. Em cada romance que lhe dão um poema. Okay? As proposições anteriores de José de Alencar fazem alusão a um problema característico do movimento romântico, a ponte. Movimento romântico. Afeito ao lirismo e à sentimentalidade, busca realizar uma prosa fundamentalista empregada a valores poéticos. B.
O autor preocupa-se em satisfazer o gosto de um público exigente no que diz respeito às obras de acabamento literário mais sofisticado. C. Tendo em vista a caracterização da sociedade burguesa, o romance deve se conter, preferencialmente, ações que sejam do retrato dos mais agitados tempos modernos. Ou D. O autor, já que se reconhece gênio pelo público, é aceito como tal e deve se nortear as multidões que leem com sua palavra sábia e simples. Certo? Deixa eu ver aqui. Ponto B, A. Vamos descobrir qual que é a correta. Parabéns para quem disse B. Tá certo? O romance indianista, né? Principalmente o indianista, ele vai ter o prestígio dessa corrente, né? Que foi imediato entre o público. E o romancista ele vai procurar valorizar as nossas origens, a transformação dos personagens em heróis, mesmo seja idealizado, ainda vai ser considerado nacionalista, porque vai tá falando na nossa nação, né? Que apresentam traços com caráter de bom selvagem, valentia, nobreza e brilho, tá bom? Essa tendência de romance romântico encontra-se nas obras, né? O Guarani, Iracema, Ubirajara, todas de José de Alencar. Tá ok? Pronto, gente. Então, é isso. A resposta correta é B. Espero que todo mundo tenha compreendido o porquê. Se não, fale agora. Eu acabei fechando o slide, mas eu abro novamente. Certo? Deu para compreender? Tudo certo? Quem cala consente. E aí, gente? Sim, ele disse que sim, sim. Mas eu quero ouvir de Ana Cláudia e de Claudson, que eles entenderam, já que eles acreditavam que era A, se eles conseguiram compreender o porquê que não era. Entendeu? Entendeu? Não. Ah, pronto. Só lhe entendia. Deixa eu pegar aqui novamente. Aqui. Vou apresentar para vocês, estou só procurando. Pronto. Perguntando. Pronto, foi. Aqui, ó. Qual é o enunciado, né? O que é que a pergunta quer? Nas frases anteriores, José de Alencar ele faz uma alusão ao problema característico do movimento romântico. Aponte-o, certo? A gente ficaria aí, claro, como vocês ficaram, em dúvida entre a A e a B, porque elas são as que mais apontam o problema. Contra a C e a D, elas visam muito como se fosse algo perfeito e sem ter problema algum. Mas a questão já disse que há uma problemática, certo? E aí, aqui é que diz a A, o movimento romântico. Efeito do lirismo e a sentimentalismo. Busca realizar uma prosa, fundamentalmente impregalizada em valores poéticos. Certo? Essa é a problemática do romantismo? A resposta é que não. Por quê? Porque a problemática real é o que diz na B, né? Que diz o quê? Preocupa-se em satisfazer o gosto do público exigente no que diz respeito às obras e o acabamento literário mais sofisticado. Então, em vez de ele, do romantismo, falar a verdade, né? Do que realmente acontecia, em José de Alencar, por exemplo, que é um que a gente falou aqui, do romance indianista. Lembra que é a primeira geração, que é totalmente idealizada? Pronto, em vez de ele se preocupar com esses valores poéticos, de buscar a realidade, como isso aqui na questão A, tá vendo? Bem aqui, buscar a realidade? Não, ele vai buscar
satisfazer o gosto do público, idealizar o índio, transformar ele num herói, num homem perfeito, tá certo? Essa é a principal problemática do romantismo, tá ok? Como deu para compreender agora? Deus, perfeito. Pronto. Espero que quem ficou em dúvida e não quis, ficou perguntar, também tenha entendido. Pronto, perfeito. Sacou aí? Maravilha. Bom, gente, então é isso, certo? A aula de hoje. Espero que tenham gostado, muito obrigado. Eu vou tentar unir a aula daqueles vídeos com a aula de hoje, num vídeo só. Mas se eu não conseguir, eu posto os dois no YouTube, certo? E aí, tchau, muito obrigada. Até semana que vem. E beijos. Tchau, gente. Quando que vai sair as aulas do